Quais são os tipos diferentes de tráfico que tem lá em Manaus e principalmente entenda o que gerou toda essa onda de violência que ocorreu agora no primeiro semestre de 2021. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal Geoatual, o canal mais divertido, interessante e informativo de todo esse YouTube. E vamos lá, vestibulando e vestibulanda! Então, antes de você saber da atualidade, é muito importante você saber como que foi construída a cidade de Manaus e também sobre a Zona Franca de Manaus. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o contexto de colonização. E aí nós vamos ter que lembrar do que? Século XVII, onde houve a ocupação portuguesa no interior do Brasil através da cabotagem. O que é cabotagem mesmo? Então, os portugueses eles iam com embarcações através dos rios para o interior do país. E essa ida ao interior, claro que além de ocupar a América Espanhola, entre aspas, né? Claro que na verdade era dos indígenas, mas o que acontece? Então, para invadir a América Espanhola, os portugueses eles ocupavam e também acabavam extraindo a sua economia. Então, no caso do Amazonas, o que vai acontecer? Nós vamos ter em primeiro lugar as drogas do sertão. Então, você teve a cabotagem, depois as drogas do sertão, e aí depois nós teremos o ciclo da borracha, que acontece de 1870 até 1990. Então, agora que nós já tínhamos esse contexto de interiorização através do rio Amazonas, lembrando que ele é um rio de planície, então você vai reforçar tanto com o JK como com os militares a ocupação do Amazonas, ou melhor, da Amazônia, através de planos de ocupação industrial. E aí que foi formada a Zona Franca de Manaus. E aí vai a minha pergunta para você, vestibulando e vestibulanda. Você sabia que no Amazonas nós temos uma região onde as empresas não pagam impostos? Por isso que se chama Zona Franca de Manaus. É uma zona onde não vai ter... Não é zona aquela festa. Não é isso. Beleza? É uma zona, ou seja, uma região onde as empresas não pagam impostos. E olha só, isso vai dar um desdobramento muito grande, porque por um lado é positivo, só que por outro é negativo. Será que você já consegue imaginar aí mais ou menos o que deve ser, o que vai gerar, quais são esses prós e contras? Então, fique até o final desse vídeo para você acompanhar. E já não esquece de dar um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal aí para fortalecer nós. Beleza? Bom, então você precisa lembrar da evolução. Putz, sempre que eu falo evolução, eu lembro daquela música Evoluiu! Nossa, horrível, né? Volta, Arnaldo, volta. Bom, então, o que vai acontecer? Nós precisamos lembrar da evolução econômica dessa região, onde vai ter uma importância tão grande, mas tão grande para a indústria, e também como é uma terra onde os portugueses eles não tinham explorado, e nem os brasileiros, inclusive, claro que aumentou a necessidade de entender quais são os recursos naturais que tem lá na Amazônia. Bom, porque muitas pessoas acham que, não, mas só tem vegetação, só tem mato lá. Não. Então, além da importância farmacológica, nós vamos ter o quê? Uma importância de recursos minerais. E claro, o Brasil vai expandir a sua exploração dos recursos naturais através de radares. E não radares, por exemplo, aquele de veículo. Não. Como que seria isso? Tem um projeto chamado Radam Brasil e outro que é o projeto Calha Norte. Através de satélites, imagens aéreas de avião, nós iríamos monitorar e explorar a Amazônia. Lembrando que na época dos militares você já tinha aquela questão de, peraí, na ditadura militar eles falavam, não, nós vamos integrar para não ocupar. Mas também tinha uma outra preocupação, da entrada de drogas, do tráfico de drogas, do tráfico de armas. Isso, Arnaldo. Então agora você entendeu por que nós precisamos fazer essa evolução. Então olha só, vai ter uma dificuldade muito grande em fazer o controle da fronteira, porque, poxa, pensa o seguinte, se nós vamos ter uma vegetação imensa e super densa, o que vai acontecer? As fronteiras vão ser muito difíceis de você controlar. Isso é ótimo para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. É por isso que através de satélites, através de aviões, através da exploração, mas não é exploração de recursos naturais, mas é o monitoramento das fronteiras e também do conhecimento dos recursos naturais, é que você vai construir um projeto de desenvolvimento econômico da Amazônia. Você sabia disso?
Pois é, né? E aí o que acontece? Vem muito aquele debate, principalmente ecológico. Mas tá bom, nós vamos desenvolver a economia e explorar os recursos naturais, mas nós vamos conservar a natureza? Então nós vamos ter o clima equatorial, com as temperaturas elevadas o ano inteiro e o índice pluviométrico muito grande também. O que é índice pluviométrico, Arnaldo? Chuva. Ei, no seu vestibular você vai sim ser cobrado e cobrada disso. Índice pluviométrico, o vestibular não vai cobrar chuva, vai cobrar índice pluviométrico. Então já anota aí no seu caderninho, beleza? Caderninho? Falei certo, né? Acho que falei. Então a vegetação ela vai ser latifoliada e não é uma vegetação que late, é uma vegetação com folhas abertas. Além disso, ela vai ser o quê? Higrófila, ou seja, adaptada ao clima úmido. Além disso, nós vamos ter o solo espesso, claro, porque chove demais. Lá, olha só, por incrível que pareça, todo mundo acha que o Amazonas é inteirinho de planície, né? De fato, o rio Amazonas sim, mas a Amazônia não. A maior parte da Amazônia, ela é de depressão. Você sabia disso? Não? Pois é, né? Olha que interessante, que importante que você está assistindo esse vídeo. Além disso, além de ser uma área de depressão, ela vai ter o quê? A vegetação vai ter folhas perenes. Então lembra, folhas perenes, folhas permanentes. Folhas perenes, lembra de folhas permanentes. Ou seja, a folha ela não cai, ela não é caducifólia, ela não é caduca. Então, a folha sendo perene, o que vai acontecer? Ela vai sempre ficar na vegetação e vai permitir com que haja mais fotossíntese e o extrato arbóreo aumente ainda mais. Pegou aí nessa referência? Bom, então o que acontece? Agora dentro da geografia humana nós precisamos lembrar. Bom, nós temos então o desenvolvimento de indústrias. Por quê? Porque não tinha muitas cidades desenvolvidas lá. E o que atrai a população? O que atrai e desenvolve uma cidade? Indústria. Então nós vamos ter uma política voltada para o desenvolvimento industrial nessa região com a Zona Franca de Manaus, ou seja, essa zona isenta de impostos. Lembra que eu falei disso agora há pouco. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter o desenvolvimento econômico, um desenvolvimento, um potencial. Nós vamos ter o quê? Uma grande e massiva entrada de indústrias nessa região. E, claro, isso vai fomentar o quê? O crescimento da população, o crescimento da cidade, vai atrair muitas pessoas para essa região. E aí você não pode esquecer que atraiu indústrias, atraiu cidade, só que a cidade ela é super igualitária? Óbvio que não. Nós temos uma desigualdade social imensa. E isso vai gerar o quê? Isso vai gerar uma onda de violência. Não é onda da Covid, é onda de violência. Sim, cada vez mais os problemas urbanos eles apresentam. E aí vamos entrar agora então nos desdobramentos. Os desdobramentos é segregação social, a violência e além disso nós vamos ter o quê? A periferização, cada vez mais a construção de favelas. Ou seja, de moradias onde a população, infelizmente, ela não tem uma excelente infraestrutura para morar, para viver. As pessoas elas têm que viver e conviver do lado de esgoto a céu aberto, por exemplo. Já imaginou isso? Então a população ela vai ter uma expectativa de vida muito baixa. Olha isso, então se você tem uma expectativa de vida muito baixa, nós vamos ter o quê? Uma reforma da Previdência que foi aprovada totalmente descabida dentro dessa população e do território brasileiro. E aí eu vou deixar um vídeo aqui na descrição do vídeo que fala um pouquinho sobre a reforma da Previdência e tudo que você precisa saber para o seu vestibular, beleza? Bom, e aí, continuando, então nós vamos ter o desenvolvimento das cidades e por um lado nós vamos ter o quê? Essa crescente de cidades e por outro lado nós vamos ter o quê? A falta de recursos públicos. Agora pensa o seguinte, se essa Zona Franca de Manaus, ela não cobra impostos das empresas e das pessoas ricas, ou seja, né, das pessoas ricas, da onde que vem o recurso público? Ou seja, uma crise que tem no Brasil de falta de recursos públicos, em primeiro lugar é corrupção e em segundo lugar é pela isenção de impostos. Essa isenção de impostos, ela é tão grande, mas tão grande que como é que vai dinheiro para o SUS? Como é que vai dinheiro para a escola pública? E aí que vem aquele discurso do neoliberalismo. Então você precisa lembrar que, opa, peraí, não é que o Estado também é totalmente ineficiente, não, mas também não entra dinheiro. Não significa que só tem corrupção, mas não entra dinheiro porque as indústrias e as empresas elas são isentas de impostos. Ou então dá aquela flexibilizada marota ali, aquela aproximação com o setor privado. Só que o que acontece?
cada vez mais o setor público perde espaço. Lembra da minha pergunta lá no comecinho do vídeo, quando eu falei sobre a questão dos tráficos? Tráfico, e não tráfego. Tráfego é de carro, tráfico é coisa legal. Então é o seguinte, bom, nós vamos ter uma disparidade, uma desigualdade social muito grande. A população, ela vai para a favela, como eu havia falado no vídeo também. Só que o que acontece? O Estado vai para a favela? Não, o Estado não pode atuar na favela. Então o que acontece? Infelizmente vai o tráfico de droga. E aí os traficantes, eles vão se instalar lá e eles dão o que a população precisa. Eles dão luz, dão água, eles dão um jeito de proteger aquela população e dá todos os serviços que infelizmente o Estado não dá. Infelizmente a favela, as comunidades, elas carecem da atenção do governo e aí ficam refém dos traficantes. E aí que acontece então várias disputas territoriais, principalmente por facções de droga, e também, claro, que a polícia, ela vai entrar agindo de uma forma que muitas vezes vai matar os traficantes e os chefes dos traficantes. E o que isso acaba resultando? É o que nós vimos, essa onda de violências, saques, incêndios, roubos, furtos, lojas quebradas, carros quebrados, portas quebradas. Pois é, né? Então, claro, agora nós estamos entendendo que a violência urbana, ela vai muito além do que nós conhecemos, muito além do que o senso comum fala. E não vamos esquecer que não tem só o tráfico de droga lá. Lá na Amazônia, o que vai acontecer? Nós vamos ter o tráfico ilegal de madeira. A expansão do agronegócio vai gerar o quê? Vai gerar a retirada das madeiras que tem valor no comércio. O resto das madeiras vão ser queimadas. Só que essa extração de madeiras, ela é legal? Não, ela é ilegal. E aí é engraçado, né? Porque veículos de imprensa que defendem muito o agronegócio e pessoas que defendem muito o agronegócio, aí depois eles falam, não, mas olha só, nós temos que proteger a Amazônia, olha só que absurdo com esse desmatamento, isso está diminuindo a produção de grãos. Claro que o desmatamento está diminuindo a produção de grãos, só que a mesma pessoa que apoia o agronegócio que faz esse desmatamento é a mesma pessoa que vai apoiar com que esse agronegócio ele cresça cada vez mais. Olha que contraditório isso, não é mesmo? Bom, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece aí de dar esse like aí para me ajudar, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e suas amigas e até uma próxima. Tchau, tchau!